Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma pré-aula. Eu sou o pastor Alessandro Aguiar e o meu papel aqui é poder colaborar, cooperar para que a sua aula seja uma aula dinâmica, abençoadora e de um tom de excelência. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, sinta-se livre para inscrever no nosso canal, para que você venha receber os nossos vídeos semanais, que tem como a intenção de ajudar o docente a ter mais recursos para desempenhar uma ótima aula. Aqui estão os meus dados, e-mail e contato WhatsApp. Caso você queira tirar alguma dúvida ou fazer qualquer outro contato, eu estarei disponível e será uma honra poder interagir com você. O tema de hoje é um tema extraordinário. Falaremos sobre o perigo da indiferença espiritual. Que tema arrepiante! Quero já, em primeiro momento, justificar aqui a minha metodologia, né? Lembrando de que os nossos trabalhos têm como intenção de servir a você como um recurso pedagógico, didático para a sua aula. Não é um conteúdo exclusivamente exaustivo, teologicamente dizendo, mas geralmente discorre em torno de ideias para que você, professor, possa ter uma aula dinâmica, interativa com seus alunos. Eu trabalho da seguinte maneira. Geralmente eu inicio com uma sugestão didática, né? Às vezes na introdução ou em algum tópico da lição, uma sugestão, uma ideia, um vídeo, uma imagem, né? Depende do assunto. Então, eu dou uma sugestão de um subsídio teológico, né? Um aprofundamento bíblico teológico e sempre termino com uma indicação ao professor. Tudo bem? O que é interessante para você, docente? É você escolher, selecionar as palavras-chave desta lição. Todas as lições que você lecionar, é importante você fazer uma varredura para você detectar quais são as palavras que precisarão estar presentes no seu discurso de maneira redundante, de maneira frequente, de maneira veemente. Porque a lição traz uma ideia geral. Por exemplo, o perigo da indiferença espiritual. Então você deverá passar, por exemplo, sobre a hipocrisia, porque a indiferença, dentro do contexto da lição, é uma hipocrisia, né? A questão da obediência, né? Quando o filho um obedece, o outro não obedece. Então, o arrependimento, né? Aquele que se arrependeu no percurso, né? E a indiferença. Então, são 4 palavras que eu selecionei aqui, que você pode selecionar outras, né? É interessante você entender de que as nossas sugestões não são arbitrárias, né? São ideias, para que à medida em que você assistir, isso vai ampliando no seu entendimento. Eu selecionei 4, você pode selecionar outras, né? Para que você venha permanecer no raciocínio lógico da lição. Por exemplo, o que você já pode interagir com a classe? Você pode pegar essas 4 palavras, escreva num papel separadamente, né? Dobra e distribui para a classe, né? Antes de você lecionar. E quando você pegar a palavra, você fala sobre o tema da lição e você então poderá dizer, hoje nós temos algumas palavras-chave da nossa lição de hoje, né? Você que recebeu o papelzinho, se você tiver nome já memorizado, irmão João, qual será a primeira palavra-chave da lição de hoje? Será hipocrisia, né? E irmã Maria, qual será a palavra de hoje, chave? Ela recebeu o papel, né, previamente. Uma maneira de você já interagir com seus alunos. Uma maneira da aula começar de maneira participativa, ok? A ideia aqui é para que você não foge da linha de raciocínio da lição, para que você permanece no eixo. Tudo bem? Ok. A minha sugestão didática para a introdução, né? Veja bem, a parábola vai falar exatamente
de um pai que vai chamar dois filhos e vai dar uma ordem, né? E o primeiro diz, olha, eu vou, e ele não vai, né? O outro diz, eu não vou, e ele vai. Eu penso que a tônica da lição está muito a chamar a nossa atenção para as nossas respostas. A resposta, a palavra resposta é algo que você precisa frisar ao longo da lição. A resposta dos dois filhos foi significativo porque traduziu verdades do coração. Então, na introdução, eu sugiro que você comece com uma pergunta, né? O que o ato de responder revela? Né? O que significa uma resposta? O ato de responder. Será que são apenas palavras? Claro que não. Embora que muitas pessoas, ao responder uma pergunta, eles apenas respondem como meras palavras. Mas por detrás dessas palavras traduz algo do coração, né? Então, joga para a classe. O que o ato de responder, o que uma resposta revela de uma pessoa? Revela, por exemplo, compromisso. Quando você dá uma resposta, você está se comprometendo com a pessoa. Uma resposta fala de atenção, né? Ou uma pessoa te perguntou algo, então você deu atenção à pergunta e respondeu, né? Uma resposta fala de amor, né? É um ato de amor, é um ato de generosidade, de cordialidade. Olha que coisa interessante. Resposta não é apenas meras palavras. Respostas fala de uma tradução de algo muito mais profundo. O que um ato de responder revela? Atenção, amor, compromisso e tantas outras coisas. Agora veja, o quanto que é importante nós levarmos a sério as nossas respostas. Agora, o que você pode falar com seus alunos? Tendo em vista de que as respostas têm uma suma importância na vida, né, o que pode comprometer as nossas respostas? Então você pode começar assim, o assunto de hoje da lição nos fala exatamente da seriedade das respostas. E você já pode narrar a parábola. Aí você pode perguntar assim, o que pode comprometer as nossas respostas? Porque assim, o primeiro filho disse de que ele iria, que ele faria. Mas foi uma resposta que à distância do discurso para a prática, aconteceu alguma coisa no percurso. Então o que pode comprometer que as nossas respostas sejam eficazes? Então eu vou te sugerir uma ideia para você raciocinar. Por exemplo, um culto. Um culto vem uma pregação abençoadora, você participou de um evento assim impactante. Você precisa dar uma resposta a esse culto. Você precisa dar uma resposta a esse seminário. Você precisa dar uma resposta a esse EBD. Aí você, na oração, você está ali totalmente tomado pelo quebrantamento. E você fala assim, agora eu vou mudar. Não, depois de uma palavra dessa, eu vou tomar uma atitude. Não, depois de uma palavra dessa, a minha vida vai mudar. Mas já aconteceu isso com você? De que algo aconteceu, que você não deu a resposta. Você não deu a resposta àquela pregação. Por exemplo, talvez tenha sido uma pregação sobre perdão. Você disse, não, agora sim, não, depois de uma pregação como essa, eu vou perdoar. Eu vou perdoar o fulano. Mas passou o tempo e você não deu certo. Meu coração esfriou. Então, assim, o que pode comprometer as nossas respostas diante de Deus? Particularmente, eu tenho pensado muito sobre isso em relação à igreja. Porque existem pessoas que estão na igreja há tanto tempo. Quantas pregações que ela já ouviu, mas não rompem, não flui, não acontece. Eu penso que uma das coisas que pode comprometer a nossa resposta, você joga isso para a classe, né? Ou você já pergunta e você permite com que eles interagem no pensamento com você e você já propõe a resposta. Eu penso que é distração,
né? A distração pode sim comprometer a nossa resposta. Às vezes você saiu de um culto maravilhado, maravilhoso, e você não, agora a coisa vai, mas de repente você sai dali, você vai para uma roda de amigos, você vai assistir um filme que não tem nada a ver com o que você acabou de experimentar em Deus, e quando você acaba de assistir o filme, acabou, esfriou. Então assim, a distração pode comprometer as nossas respostas. Mas eu penso que há um fator que ele é determinante, que é a demora de você responder. Então assim, quando você demora, então isso são pesquisas, dizem que as primeiras 24 horas é o tempo mais favorável que você tem para colocar em prática aquilo que você aprendeu e aquilo que te impactou. A partir das 24 horas passadas, aquele impacto vai se apequenando, vai diminuindo. E de repente aquele entusiasmo de responder em prática morreu. Então essa demora de você colocar em prática o que te impactou, o que te transformou, pode comprometer a sua resposta. O que nós orientamos a igreja que nós pastoreamos? Algo mexeu com você? Responda imediatamente. Imediatamente. Se é uma palavra sobre perdão, liga para alguém, manda uma mensagem, manda um e-mail, resolve isso. Ah, é uma palavra sobre generosidade. Então, existe algum trabalho na igreja social, carnê missionário. Já sai do culto e já pega um carnê. Ah, mas eu esqueço. Passa o cartão. Eu quero que nos próximos 3 meses seja debitado na minha conta valor X. Percebe? As respostas rápidas, elas facilitam para serem cumpridas. Então existem tantas outras coisas que podem comprometer as nossas respostas, distração, opiniões alheias, né? E essa demora, esse período de você responder, né, ao que Deus te comunicou, o que Deus te chamou, pode comprometer a sua resposta, ok? Introdutoriamente, você já inseriu, né, os seus alunos no ambiente da lição. Ok? O subsídio teológico pela qual eu sugiro no primeiro tópico, né, interpretando a parábola dos 2 filhos, eu pensei nessa imagem. Que estará à disposição de vocês, né, para baixar, de que as coisas nem sempre são o que parece. A grande lição teológica que eu extraio do primeiro ponto, né, é de que as coisas não são como aparentam ser. O primeiro filho, ele pareceu obediente. O segundo filho pareceu rebelde. Então, em um primeiro cenário, uma leitura aparente levaria qualquer um a tirar conclusões erradas. Porque aquele que respondeu positivamente diante de Deus, ou diante do Pai, perdão, o seu coração estava longe do Pai. Aquele filho, pelo qual ele disse não para o pai, no percurso ele foi visitado por um arrependimento e o seu coração se torna positivo ao Pai. Isso leva-nos de que nós não podemos ir para a vida para fazer interpretações por aparências. Porque, veja bem, se você faz uma leitura aparente, né, do fariseu e do publicano no templo, você dirá, não, o fariseu é muito crente, mas o publicano, ele é um cara desviado, ele é um homem desviado. As aparências, as imagens, o exterior pode nos confundir de uma tal maneira. Às vezes tem alguém na igreja que chora diante de um louvor, chora diante de uma pregação, mas às vezes esse choro não quer dizer necessariamente que ele foi transformado por Deus. Não necessariamente. Às vezes tem alguém que você nunca viu ele numa expressão emocional, expressiva, mas é alguém que está mudando de vida a partir das reflexões. Então eu penso que no primeiro tópico nós aprendemos uma grande lição. Nós não devemos julgar pelas aparências. Calma, cuidado. Cuidado como você está lendo as pessoas. Cuidado como você está lendo as situações. Porque nem sempre o que aparenta é o que representa.
Nem sempre. Resumindo, as aparências, elas podem enganar. Então, assim, no primeiro tópico, eu sugiro que você não se aprofunda. Por quê? Porque o segundo tópico, ele vai destrinchar, né, a essência da lição. Você precisa tomar cuidado para que você não se torne repetitivo. Né? Porque às vezes você solta todo o cartucho no primeiro tópico e quando chega no segundo você está repetindo o conteúdo e isso vai diminuindo o interesse dos seus alunos. Então, particularmente, eu sugiro que no primeiro tópico você extraia essa lição. Olha, nem sempre as coisas são como aparentam ser. Ponto. No segundo tópico, quando as palavras não coadunam com a prática, você já preparou o coração dos alunos para esse tom, para essa caminhada, para essa jornada. A minha sugestão didática é muito simples. Encontre um exemplo bíblico em que o discurso foi contraditório à prática. Então dê lá 2, 3 minutos, 4 minutos no máximo, separe eles de 2 em 2. Fala assim, olha, eu quero que vocês façam uma escolha de um exemplo do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Separe de 2 em 2 e dê eles 2, 3 minutos. E eles vão conversar entre si. Você precisa, então, ter a resposta já no seu coração. Né? Por exemplo, você pode lembrar, caso não seja lembrado nas respostas deles, você tem aí o povo de Israel, né, que ora falava, mas já entrava em contradição na prática. Mas algo que me chama a atenção no Antigo Testamento é Gideão. Gideão é um homem que, após uma grande batalha em vitória, os homens dizem assim, venha reinar sobre nós, venha dominar sobre nós. E ele diz assim, não, eu não vou, o meu tempo acabou, que Deus domine sobre vocês. Aí você fala, uau, esse homem, de fato, entendeu quando terminar, né? Mas quando você continua a narrativa bíblica, você verá que Gideão vai fazer um éfode e vai trazer para a sua casa, para que os homens pudessem descer à sua casa e consultar a ele. Então, cadê aquele homem que não queria exercer uma liderança? Agora ele está em contradição, porque ele quer exercer, sim, uma influência de liderança sobre os homens. E o texto fala que ele faz os homens pecarem. Israel vai prostituir, né, falando da idolatria, por causa de Gideão. Cadê aquele homem que diz que não queria liderar? Percebe? O discurso, foi contraditório com a prática. Um exemplo do Antigo Testamento. Um exemplo do Novo Testamento é aquele jovem que chegou até Jesus e diz assim, olha, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse assim, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não matarás. Ele fala, mestre, eu conheço isso desde a minha meninice. Jesus, então falta-te alguma coisa, uma única coisa, né? Vai e vende tudo e dá aos pobres. Ora, esse rapaz não chegou com Jesus chamando ele de bom? Não, tu é bom. Ora, se ele é bom, então tudo o que ele opera será bom. Será ato de bondade. Mas na prática não foi bem assim. Ele não entendeu de que Jesus era tão bom assim. Percebe? O discurso entrou em contradição com a prática. Te dei esses 2 exemplos, você pode coletar os exemplos dos seus alunos. Deixe que eles participem, né? Apenas tenha cuidado com o tempo, mas deixe eles participarem, ok? Tendo dito isso, a minha ideia é em relação ao subsídio teológico. Qual seria aí um comentário teológico? Após eles participarem com as suas respostas, você deve levar com muita seriedade esse tópico. Porque aqui está o cerne da lição, aqui está o eixo central da lição. Quando as palavras não coadunam com a prática. Eu coloquei aqui o perigo das respostas falsas. Eu sugiro você ler com eles o texto de Isaías 26, do 16 ao 18. É um texto muito chocante. Porque esse texto fala
quando Deus falou com Israel. Falou com Israel. E o texto fala que à medida que Israel respondeu a Deus, esse ato de responder ao comando de Deus, o profeta descreve como sendo uma gestação. E o texto fala de que Israel ficou gestante. A resposta que ele vai dar para Deus foi como se uma gestação. E o texto fala de que Israel sentiu dores de parto. A barriga cresceu. E eles sentiram dores de parto. E o texto fala que eles gritaram com dores de parto. É importante você ler esse texto com seus alunos. Leia e percebe o quanto que esse texto é chocante. Aí o profeta diz, porém, no dia em que foi para darmos a luz, não tinha ninguém, não tinha vida, só havia vento. Uau! Você precisa dar asa às suas imaginações. Então, conversa com eles. Imagina um casal que soube da notícia que ela está grávida. Então, o cenário muda, os sonhos vêm, que vai ser menino, vai ser menina. Você pode lembrar, talvez, não sei se você é casado, se você tem filhos que vêm dar aula, você pode, por exemplo, compartilhar a sua experiência, a grande notícia, quando a sua esposa soube que estava gestante. Vai ser menino, vai ser menina, qual vai ser o quartinho, qual vai ser o enxoval, as expectativas que vai abraçar o coração do pai e da mãe. Agora veja, imagina que no dia do parto ela está sentindo contração e fala, meu bem, vai nascer, vai nascer, vai nascer. E vai então para o hospital e você está ali na sala de espera, aguardando ouvir o choro do bebê. Mas de repente, o médico sai com o semblante caído e fala assim, olha, eu lamento em dizer, mas a sua esposa não estava gestante de um bebê. O que ela tinha era apenas vento. Eram gases. Pensa o choque. O que o profeta está dizendo é que a resposta que Israel deu foi uma resposta aparentemente verdadeira. Olha, a barriga cresceu, houve contrações, houve dores de parto, mas na hora H era uma resposta falsa. Não era uma resposta legítima. Como isso é forte. Como isso é algo sério. Jonas, você vê Jonas orando no capítulo 2 do seu livro, e você diz assim, nossa, esse homem foi transformado. Esse homem, agora ele mudou. Mas quando você chega no capítulo 4, você percebe de que o Jonas permanecia do mesmo jeito do capítulo 1. Uma resposta falsa. E aqui, gente, nós precisamos abrir o coração com a igreja e fazer o apelo, o quanto que isso é perigoso. Quando você dá uma resposta falsa. Esse rapaz, ele fala para o seu pai, eu vou. Mas não era uma resposta legítima, era uma resposta falsa. O quanto que isso é perigoso, porque isso nos fará reprovados diante de Deus. Quanta gente que diz, Deus, agora eu vou, esse ano eu vou pregar, este ano eu vou participar dos departamentos, este ano eu vou assumir uma liderança, esse ano eu vou dizimar, e nós vamos fazer as nossas promessas. Esse ano eu vou mudar, eu vou tratar minha esposa diferente, eu vou tratar os meus filhos melhor, eu vou dar mais tempo para os meus filhos. O tempo passa. E de repente, aquilo que você falou foi uma resposta falsa. Há um perigo de nós darmos uma resposta falsa, sabe por quê? Porque essa resposta falsa se torna um auto-engano. Se torna um auto-engano. Você deve enfatizar o quanto que isso nos ameaça na vida cristã. O quanto que nós dizemos, Deus, agora eu vou orar, mas de repente nós fracassamos novamente. O perigo das respostas falsas.
Terceiro, eu não dei uma sugestão pedagógica ou didática, apenas subsídio teológico, para que você não sobrecarregue. E as primeiras ideias aqui foram bacanas para você permear, né, ao longo aí da sua lição. O subsídio teológico do terceiro ponto, a ideia central que eu penso é: a espiritualidade, ela é mais do que um ato simbólico. Percebe que a vida cristã, ela é composta de muitos atos simbólicos. O ato de levantar a mão, fechar os olhos para cantar, para orar, é um ato simbólico. O ato de você tomar uma ceia, o elemento da ceia, o pão e o suco, é um ato simbólico. O ato de se batizar é um ato simbólico. O culto, o louvor, é um ato simbólico. Agora veja, a vida cristã, ela é muito mais do que um ato simbólico. Você precisa colocar isso em movimento. Você precisa colocar isso em ação. Isso em ação, que o levantar as mãos como uma figura de rendição venha traduzir o que está dentro do coração. Que as lágrimas não sejam como o de Esaú, porque o texto fala de que ele chorou, mas não se arrependeu. A vida cristã é muito mais do que um ato simbólico. É muito mais dizer, conta comigo. É muito mais dizer, olha, eu estou aqui. Não, mas é você colocar a mão no arado. É você se render. É você colocar em prática. Ei, é importante você conversar com seus alunos essa verdade que ela me acompanha. Olha que frase, você pode escrever isso no quadro. Todas as vezes que eu ouço uma palavra de Deus e não obedeço, o meu coração endurece. Todas as vezes em que você ouve algo de Deus e não obedece, o seu coração endurece. De que maneira que o seu coração endurece? De que você passa a exigir algo mais do que aquilo. Você quer ouvir algo diferente. Aquela palavra não está boa, ela é muito rasa, ela é muito simples. Mas por que você vai exigindo sempre mais, algo diferente? É porque o seu coração já não é mais tocado por aquela palavra, porque você não praticou. Então há muitos corações endurecidos na igreja, porque estão assentados nos bancos há anos, mas não praticam. Então assim, às vezes nós aplicamos o texto de Mateus, Sermão do Monte, as duas casas, a sobre a areia e sobre a rocha. Às vezes nós chamamos aquela rocha de Jesus. Em segundo momento, ela pode ser aplicada como Jesus. Mas na literalidade ali, você sabe o que é a rocha? É a obediência. O ato de obedecer se te tornará firme, sólido. Então veja, a seriedade de nós praticarmos. Agora, é interessante que dentro da parábola, o arrependimento no caminho é algo que nos dá esperança. Não é pelo fato que você disse não para Deus que você não pode reaver essa palavra, essa decisão. Não é pelo fato que você errou com alguém que você tem de deixar assim. Você pode reaver, você pode revisitar as suas motivações, você pode revisitar as suas decisões quando o arrependimento se estabelece. Deus nos atende. O quanto que é importante o arrependimento. Diante de um sermão, vamos fazer um apelo missionário. Você fala, não, eu já estou dando dízimo, eu não preciso disso. Mas quando você voltar para casa, você pode permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. De sorte que você chegue e fale, não, eu preciso mesmo contribuir, eu posso contribuir. O arrependimento consiste em uma dádiva de Deus que pode nos acontecer ao longo do caminho. Que o nosso coração esteja sempre aberto para o arrependimento. Eu termino
com a conclusão dizendo assim, ó, Deus não espera promessas para amanhã, mas obediência para hoje. É hoje que Deus está exigindo que você pratique, que você dê sinais de obediência. Porque obedecer é um ato de adoração. Obedecer é um ato de amor. Ora, se obedecer revela o quanto que eu amo Deus, se obedecer revela o quanto que eu adoro Deus, isso quer dizer que tudo que eu opero fora da obediência não pode ser chamado de amor e nem de adoração. Indicação ao professor, eu indico que você, primeiro momento, com a classe, dê a ele uns 2, 3 minutos para eles conversar entre si a respeito do que mais chamou a atenção deles diante de tudo que foi compartilhado. O que chamou a atenção deles? Deixa eles conversarem uns com os outros e você pode terminar contando uma experiência sua. Você tem alguma experiência que dá a eles um exemplo de algo que você diz assim, olha, eu disse não, mas depois eu me arrependi, voltei atrás e eu disse sim. É importante você terminar a lição com uma experiência sua. Com uma experiência sua. Algo que em Deus você resistiu, mas você cedeu, disse, não, eu vou obedecer. Isso fala talvez de uma oferta, de você entregar para alguém. Talvez isso fala de uma contribuição missionária. Talvez isso fala de um ato de perdão, de você liberar perdão para alguém. Não sei, fazer um bem a alguém. É importante você terminar com um exemplo seu. Ou você peça para que alguém tenha se tiver algum testemunho, reparte com a classe. Ok? Eu desejo que você tenha uma ótima aula, né? Se você ficou em dúvida com algo da lição, se pudermos ajudar, entre em contato conosco. Lembre-se, o tom de voz é muito importante para que os seus alunos venham ter uma aula muito atrativa, dinâmica. Lembre-se, é importante você não falar muito tempo sozinho, seu monólogo. Fale, mas deixa com que eles interajam com você. Pede para eles repetir uma frase, pede para eles escrever algo, pede para eles sublinhar algo. Interage com os seus alunos para que eles se sintam participantes de todo esse processo de ensino. Leia, releia, não leia os tópicos por inteiros. Isso pode ser enfadonho. Apenas leia lá algum parágrafo, título ou subtítulo, mas você precisa ter de memória todo o conteúdo desta lição. Desejo que você tenha uma excelente aula e nós estamos aqui em breve para poder lhe ajudar e cooperar para que você seja um docente excelente diante do seu discente. Que o Senhor te abençoe.